é combinar que a gente, daí eu também acabo participando no dia, para a gente assistir e a gente faz um trabalho em cima da palestra do dia, para que todo mundo possa ir sem muita preocupação. Dá para a gente negociar isso, dá para ver essa situação. Ou eu deixo uma aula gravada e para vocês poderem assistir depois. Nada impede também. Fica mais a critério de vocês. Eu só não quero que vocês deixem de participar desse tipo de evento para depois. Eu sei que vocês acabam sofrendo quando chega em final de curso por falta de atividade complementar, de hora atividade, né? Então, incentivo vocês a irem. Mas a gente pode discutir a melhor maneira aí para vocês. Te dar um jeitinho. Então vamos retomar nossos assuntos. Aula passada, até tinha pouquinha gente, hoje já deu uma aumentada. Estávamos falando sobre o que mesmo? Sempre tenho essas dificuldades de lembrar, porque é muita disciplina. Algum tipo de custeio em específico? Algo novo pra gente? Ou estávamos na absorção? Não sei. Essa resposta é excelente. Faltei a aula passada. Isso, Ana. Custeio por departamentalização. O que é mesmo custeio por departamentalização? É uma derivação, a gente pode falar assim, do custeio por absorção, né? Porém, tentando aprimorar a principal deficiência, que é a subjetividade de critério de rateio, né? Então, foi desenvolvida essa metodologia onde os custos indiretos acabam sendo repassados para departamentos antes da efetiva distribuição para os produtos efetivamente, né? Então vamos compartilhar aqui com vocês. Então a gente até passou sobre esses departamentos, né, o esquema de apuração, a importância da departamentalização e falamos sobre esse processo de fabricação, né? Mas eu trouxe um pouquinho mais elaborado, a distribuição desses custos indiretos de uma maneira um pouquinho mais elaborada para a gente fazer. Mas antes vamos terminar a parte teórica. Então a gente utiliza basicamente 3 métodos para que a gente possa distribuir esses possíveis valores à área de custos, né? A área dos produtos. Então os custos indiretos podem utilizar desses 3 métodos. Método direto. Então os custos gerados nos departamentos e serviços são rateados diretamente para os departamentos de produtos pelos respectivos serviços. Então a gente não começa a fazer muita distribuição, faz uma única escala de departamentos, repassa esses valores consumidos durante o período e depois já distribui diretamente aos produtos. Ele é o mais simples, é o mais básico. O que a gente poderia fazer aqui, o que a gente vai calcular hoje, é o método direto. A gente vai jogar os consumos para essas áreas e depois ficaria a distribuição para os produtos. Então, assim, os departamentos de serviços não recebem custos de outros departamentos de serviços, ou seja, não tem uma espécie de
hierarquia ou escadinha que a gente vai distribuindo várias vezes esses produtos, esses gastos, né? Ainda que tenham sido beneficiados por alguns serviços utilizados por este. Segundo método, método algébrico. Por este reconhece a reciprocidade dos serviços prestados entre os departamentos. Então, um departamento de serviço poderá receber, por transferência, parte do custo do próprio departamento, que foi transferido para outro. Recomenda-se evitar o seu uso, uma vez que ele incentiva a distribuição reflexiva. Vira uma certa possibilidade de barganha entre áreas. O método algébrico praticamente a gente não encontra na prática. O pessoal evita ele justamente para evitar manipulação de resultado, principalmente resultado de orçamento. O pessoal que trabalha aí fazendo o lançamento de centro de custos dificilmente vai encontrar essas negociações entre o centro de custos. Ah, tem empresa que permite? Tem, mas não é comum. Geralmente precisa de aprovação de alguém de uma hierarquia um pouco maior. E o método que eu acho mais coerente para os dias atuais, mas não é tão fácil de colocar em prática, é o método da hierarquização. Nada mais seria do que uma sequência de métodos diretos. O método direto, ele é o bacana dele é a simplicidade, ele é mais fácil de colocar em prática. A hierarquização é mais difícil, mas traz uma precisão maior. Então, como é que eu escolho? Como que eu decido que método eu adoto dessa departamentalização? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Tem regra de bolo para isso? Tem manual indicando isso? Não tem. Então, o que a gente precisa para conseguir definir? Conhecer a empresa que a gente está atuando, conhecer sua estrutura e conhecer também a forma de controle que é utilizado para saber, não, eu tenho condições, eu tenho controle suficiente para fazer uma hierarquização, ou não, eu não tenho tanto controle, o método direto ele vai me atender, apesar de não trazer uma precisão tão alta, mas já vai melhorar o meu processo de custeio. Então, sempre essa figura da área de custos, a grande dificuldade é que cada empresa vive uma realidade, né? Tem empresa que a gente não consegue nem adotar isso daqui. Será que vocês imaginam um contador de escritório trabalhando com departamentalização? Alguém de escritório já viu isso? Apesar que a maioria dos sistemas até vem preparado para aceitar isso. E vocês podem falar comigo. Não? Não vão falar comigo? Apesar dos sistemas serem preparados, é muito difícil a gente pegar a empresa que adote contabilidade externa conseguir colocar em prática isso. Então, dependendo da situação, a gente não consegue nem colocar em prática. Tem empresa que vai ser pelo método mais simples, cadê meu mouse? Está aqui, pelo método direto, e tem empresa que vai ser pelo método um pouco mais complexo. Então, consiste na fixação ordenada de prioridade entre os departamentos de serviços, e a partir dessa hierarquização, rateia-se os custos gerados nos departamentos de serviços
entre todos os departamentos, ou seja, departamentos de serviços ou produtivos. A hierarquização deve ser observada somente entre os departamentos de serviços, uma vez que os produtivos, embora integrem a relação dos departamentos, figurarão logo em seguida aos departamentos de serviços, pois somente os departamentos de serviços que receberão os custos indiretos e não poderão transferir para outros departamentos. Os custos acumulados nos departamentos produtivos serão depois que eles são repassados entre esses departamentos de serviços, transferidos diretamente aos produtos que passaram por esses departamentos. Então, nesse método, o departamento de serviço que tiver os custos transferidos não receberá outros custos de outros departamentos, ainda que tenham sido beneficiados pelos serviços de algum deles. Então, dessa forma, o departamento de serviço que mais recebe o custo por transferência é o que menos transfere. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais complexo, onde a gente vai repassando as atividades entre os departamentos e somente depois ele vai acumular no produto. Então, o método direto ele é mais simples, por isso, empresas que não têm uma estrutura tão boa, ele é o mais usual. Empresas com uma estrutura de controle um pouco melhor, a hierarquização ele é mais válido. E isso quando a empresa não consegue ampliar, digamos assim, a sua maturidade de controle a ponto de adotar um custeio ABC. Mas a gente vai ver, provavelmente a gente comece hoje, mas a gente vai ver hoje na próxima aula que ele não é tão simples assim. A própria crítica ao custeio ABC é a dificuldade da implantação. Mas ele é uma melhoria da departamentalização. Então, falando de custos indiretos estimados, na departamentalização deve-se estimar uma taxa de aplicação de CIF, de custo indireto, para cada departamento. Para o cálculo dessa taxa, será preciso prever para cada departamento o total dos custos fixos, então os custos que serão gerados nos departamentos durante o mês, o total de custos indiretos de fabricação que o departamento receberá por transferência de outro departamento por mês, e o volume de produção do mês, e o volume de atividades a serem desenvolvidas durante o mês. Então, a partir da variação desses custos indiretos, com base no volume de produção ou de atividade, a gente vai conseguir ter a base de rateio adequada. Então, assim a gente vai conseguir distribuir esses custos indiretos acumulados nos departamentos de serviços, entre eles e entre os produtivos, e as bases de rateio adequadas para distribuir os custos indiretos acumulados nos departamentos produtivos diretamente aos produtos. Então, fazendo essa observação de movimentação que a gente tem entre departamentos, a gente pode definir métodos ou métricas para distribuição entre esses valores. Então, eu deixei esse exercício para a gente fazer junto. A gente não vai fazer o custeio completo. Aqui a nossa ideia é justamente tratar o custo indireto de fabricação. O custeio completo, ele acaba seguindo a mesma lógica do ABC. Depois que a gente conseguiu distribuir entre os departamentos de serviços, a gente vai fazer o quê? Só alocar os produtos. Então, nesse primeiro momento, o ideal é a gente entender como é que a gente faz essa distribuição entre as áreas.
Então, uma empresa industrial que fabrica tábuas, janelas e portas teve durante o mês de abril de 2019 os seguintes custos indiretos de fabricação: aluguel, energia elétrica, materiais diretos, mão de obra indireta e depreciação da fábrica. Então aqui temos os nossos valores. Se a gente tivesse no custeio por absorção, qual seria o nosso trabalho aqui para alocar os custos aos produtos? Separar custo de despesa ali, para começar. A gente começa fazendo separando custo de despesa, aloca o custo direto ao produto. Quando chegar no custo indireto, a gente vai utilizar uma métrica de rateio, ou mais de uma métrica, para fazer essa distribuição. Não precisa muito controle durante o mês, né? Ou durante o período. A gente só precisa levantar quais foram os gastos. Para o custeio por departamento, a gente começa a ter um pouquinho mais de controle. Ainda não é o mais preciso possível. Então a empresa tem os seguintes departamentos: administração de produção, almoxarifado, corte, montagem, acabamento, manutenção e controle de qualidade. E dentro desses gastos, a gente já vai acabar adotando algumas métricas para conseguir distribuir esses valores para cada centro de custo que a gente tem prestando algumas atividades aos produtos. Então, aluguel. A gente vai fazer uma separação, uma métrica através da metragem utilizada. Então, a gente vai distribuir através da área física que cada departamento usa. É coerente para o aluguel esse controle? Eu acho que sim. É coerente, né? Cada departamento vai pagar um valor relativo ao espaço que ele está ocupando. É coerente. Energia elétrica. Então, a iluminação, ar-condicionado, tudo que a gente tem que utilize energia elétrica. Então, a gente vai adotar um critério onde a gente vai verificar quantos pontos de luz tem em cada setor, em cada departamento. Será que é o mais coerente? Não seria o perfeito, né? O ideal seria, o cenário ideal, vamos falar assim, seria que cada setor tivesse o seu medidor de luz. Mas será que é tão viável fazer isso? Nunca vi isso. Não dá, né? A estrutura que a gente teria que montar só para isso, a gente ia gastar um dinheiro muito grande para não trazer uma variação tão grande assim de benefício na informação, né? Então a gente pode adotar outra métrica. Então, no nosso caso, a gente vai adotar esses pontos de energia elétrica. Materiais indiretos. Então, todo aquele material que a gente utiliza no dia a dia do controle da fábrica. Então, são materiais consumidos tanto no processo de fabricação quanto nesse acompanhamento. Material de limpeza, EPI, material de escritório, peça de reposição. Então, tudo aquele possível gasto de material que a gente utilize que não esteja diretamente vinculado ali ao produto. A gente vai utilizar por número de requisição no almoxarifado. Será que é a melhor medida? O que vocês acham? Eu acho que não, porque daí não tem a quantidade do produto, tudo, né? Só tem o número de requisição. Só o número de requisição. Pode ser que não seja a melhor métrica. Mas pode ser que para determinadas empresas seja uma métrica excelente. Vai depender do quê?
do controle que essa empresa conseguir apresentar. Uma empresa que está começando a implantar esse processo de controle interno. Se tiver requisição de estoque, pô, já é uma baita evolução, né? Pessoal aí que trabalha em empresa familiar. Já passaram por essa situação? O pessoal nem controlar direito o que entra lá no almoxarifado. Ah, não, eu trabalho em uma empresa mais estruturada. Eu não lembro quem falou na aula passada que lançava nota já fazendo a distribuição por centro de custo. Provavelmente essa empresa, quando vai fazer a requisição, já vai lançar exatamente o valor do material, dando baixa no estoque, inclusive daí dando baixa em quantidade e valor. Aí o controle vai ser melhor. No nosso caso aqui, a gente está aprimorando. A gente vai fazer uma distribuição para as áreas pelo número de requisição. Já melhora em relação ao rateio utilizado na absorção? Já não começa a ter um pouquinho mais de coerência? A absorção a gente adotava um critério, fazia o rateio e acabou, né? Aqui não, a gente está começando a melhorar esse processo de controle. E a mão de obra, então, a gente vai fazer a distribuição de acordo com a quantidade de salários que cada departamento paga. E o último dos nossos gastos, a depreciação. Então, uma maneira possível é a utilização de máquinas. Então, a gente passa a controlar quanto que cada departamento usa de determinada máquina ou de determinado equipamento. Pessoal que mexe com centro de custo, começa a fazer sentido os lançamentos que vocês fazem em centro de custo? Todo aquele controle, vai para o centro de custo, administração da produção. Vai para o centro de custo, almoxarifado. O que vocês, quando estão fazendo esse lançamento, já vão estar preparando? A distribuição dos valores. Então, quando vocês recebem lá, vamos supor, uma nota de material de consumo, material de limpeza, já faz a distribuição por centro de custo, nada mais é do que vocês já estão direcionando os custos para cada departamento. Então, por isso que eu falei para vocês, é possível para qualquer empresa, Se a gente pegar os mais elementares sistemas de custos, a gente tem dentro da tela de lançamento contábil a opção de centro de custo. Eu nunca vi particularmente um sistema contábil que já não tenha a possibilidade de adoção do centro de custo, mas tudo isso vai depender do controle da empresa. Então a gente tem as formas que a gente vai distribuir. Já deixei elas previamente calculadas para a gente aqui. Mas vamos refazer para vocês. Então a gente vai pegar cada gasto. Primeiro gasto, a gente vai ratear o aluguel. Como que a gente pode fazer o cálculo desse aluguel? A gente tem que ter um total de 15 mil. Quais as formas que a gente pode calcular? Como que a gente faz? Colocar, acho que cada departamento ele colocar a metragem. Já está aqui, né? Aí pega o valor ali e divide pela metragem. Então eu posso fazer... Pela metragem... Perdão, pega a metragem, divide
total, a metragem de cada departamento, divide pelo total da metragem e vê quantos por cento de área está ocupando. Você quase falou também o segundo método. Quase. Tem essas duas hipóteses. Posso simplesmente fazer a divisão do 100 pelo total, que é o que a gente estava acostumado no rateio, né? Então, a administração vai pagar 10%. %. Então, eu posso fazer por esse método. Não está errado. A gente vai chegar na resposta. Ou eu posso simplesmente ver quanto que custa cada metro quadrado. Então também posso ver esse valor do metro quadrado. Então cada metro quadrado custa R$15. Se eu fizer pelo percentual, então basicamente aqui eu multiplicaria o 10% vezes o 15 mil. Então vou até dar um F4 aqui. A gente vai chegar na resposta. Ou a gente pode depois, se a gente escolher achar o valor do metro quadrado, multiplica esses 100 metros, né? Vezes esse R$15. E aí, professor, como que você achou ali o valor do metro quadrado ali? Você dividiu a metragem pelo valor, isso? O valor pela metragem. Então, O valor pela metragem. 15 mil custa 1.000 metros, então quanto que vai custar em relação ao total? Opa. Aqui eu tenho que tirar o metro quadrado, senão ele não aceita a fórmula, né? Então eu divido 15 mil pelo total de metros, também chego nessa resposta. Entendi. Qual é melhor? Eu acho que se achar o valor do metro quadrado ali é mais rápido. Mais rápido? Eu acho. Vai depender de cada um, né? Da forma que cada um gostar de trabalhar no Excel. As duas formas vão chegar exatamente na mesma resposta. Isso que é o importante. Então eu posso fazer por essa figura do metro quadrado. Legal que da segunda forma você também pode dizer quanto custa cada metro quadrado, né? Isso. Ela traz um pouquinho mais de informação, né? Inclusive até para poder repassar para outras situações. Ah, não, a gente quer ampliar a área da produção e alguém aqui está querendo diminuir um pouco o seu orçamento, o seu gasto. A pessoa consegue negociar entre os gestores, vamos falar assim. Tem empresa que é meio, vamos falar assim, meio fechada essa possibilidade de negociação entre gestores. Tem empresa que é completamente livre. A própria Rumo, hoje ela é mais fechada do que era quando eu trabalhava na LL. A LL ela deixa os gestores completamente à vontade a negociar o orçamento entre eles. Então aquele método algébrico que eu comentei que não é tão utilizado, lá na LL até era permitido, mas tinha que ter um pouquinho de justificativa na hora de explicar o orçamento na reunião de diretoria.
Então, mas aqui a gente vê que a gente chega exatamente no mesmo resultado. Então, a gente já conseguiu verificar o aluguel da fábrica. O que a gente faz? Cria uma planilha de distribuição dos valores. Então, o almoxarifado vai pagar 1.500. Opa. Eu devia ter colocado na mesma ordem, né? Mas tudo bem. Administração. A montagem. A manutenção. A administração da produção. A área de corte. O acabamento. E o controle de qualidade. Então, essa distribuição de valor tem que representar o total do gasto do período. Bacana. Já fizemos essa distribuição de acordo com a utilização dos departamentos. Falta energia elétrica, material indireto, mão de obra e depreciação. O que vocês preferem? Trabalhar com o percentual ou com o custo dos pontos de energia elétrica? Nosso gasto é 9.600. Segundo jeito. Então, cada ponto de energia elétrica consumiu quanto no período? Ou quanto que ele representou de gasto? R$160. Só para a gente poder facilitar aqui. 12, 8, 5, 15, 6 e 4. Pô, sumiu a tela do computador do professor daqui? Só pra mim que sumiu ou pra vocês também? Não, o Só meu pra sumiu. você, Valtinho. Ah, que saco. Meu celular escorregou da mão que eu fui pegar e não sei o que eu bati. Ô Valtinho, vai ali onde tá mostrando, tipo, quem tá na reunião ali, ele não mostrar todos, clica ali e clica no professor daí. Aí você vê a tela dele de novo. Eu acho que tem uma escrito apresentação, não tem? Não. Mas chama, peraí. Que merda, cara. Essas coisas só acontecem comigo. Deixa eu ver. Pode continuar, professor. Eu já dou um jeito. Tá. Então aqui eu fiz só a multiplicação. A gente achou quanto que foi o gasto por cada ponto de luz. Então vai dar 160 para cada ponto. Multiplica pela quantidade de, vamos falar assim, tomadas ou pontos de energia, né? Não é só tomada, porque nesse caso contaria qualquer luminária também. E feito isso, a gente consegue fazer a distribuição por setor. E então a gente vai colocar no nosso mapa quanto que o almoxarifado consumiu, quanto que a montagem consumiu, quanto que a manutenção consumiu, a administração, o corte, o acabamento e o controle de qualidade. Então, feito isso, temos a nossa distribuição de valores por área.
Vamos para o material indireto. Então, nosso gasto com material indireto foi R$ 25.000. Então, quanto que a gente teve de consumo médio por requisição? 25.000 dividido por 260. R$ 96,15 aproximadamente. Vamos colocar aqui 50, 35, 40, 30, 60, 23 e 22. Feito isso, multiplicamos a quantidade de requisição vezes esse custo médio. Podemos então distribuir para as nossas áreas o almoxarifado, a montagem, a manutenção, a administração de produção, a área de corte, a área de acabamento e a área de controle de qualidade. Feita a nossa distribuição dos R$ 25.000. Passamos para os 15.000 de mão de obra. Então, os 15.000 representam uma média de 15 salários. Então, cada salário seria o equivalente a R$ 1.000. Vamos ver quanto cada área vai consumir. Multiplico o consumo dos salários vezes esse salário médio. Opa, faltou um F4 aqui. Então já podemos distribuí-lo no nosso mapa. Almoxarifado, R$ 1.000. Montagem, 2.500. Manutenção, 3.000. Administração, a área de corte, a área de acabamento, e a área de controle de qualidade. Então, feita a nossa distribuição dos custos indiretos de mão de obra. E por último, falta 28.100 de depreciação. 28.100 representa 69 horas. Então, cada hora custa em média R$ 407 em relação à depreciação. 6 horas, 7, 15, 10, 18, 8 e 5. Multiplico a quantidade de horas vezes esse consumo médio, esse gasto médio, né? A gente vai ter a nossa distribuição dos valores para cada setor. Então, o almoxarifado consumiu 2.800, montagem 4.000, manutenção 3.200, administração de produção
2.400. Corte 6.100. O acabamento 7.300. E o controle de qualidade 2.036. Feito essa distribuição no nosso mapa, a gente simplesmente totaliza e indica quanto que foi a distribuição por setor que efetua as atividades. Basicamente, a gente iria colocar dentro dos custos indiretos a distribuição desses valores. Como? Pode ser outro critério de rateio. Então, eu posso adotar o critério de rateio para fazer essa distribuição, ou posso fazer uma sequência de controle e continuar essa distribuição por departamentos, mas aí prestando a cada setor de produto. Aí a gente entraria no segundo processo de departamentalização, que seria a hierarquização. Porém, muitas empresas, quando chegam nesse ponto, elas começam a tentar pensar: será que eu consigo o custeio ABC? Será que eu não consigo? O custeio ABC, ela também é uma derivação ou uma melhoria do custeio por absorção, que segue essa linha de departamento. Então, exige um pouco mais de controle. Num primeiro momento, a departamentalização do modo que a gente fez, ela estaria aqui. Método direto, separa para cada área de serviço e depois a gente faz o rateio para cada produto. Supondo então, só para exemplificar, que a gente tivesse o produto A e o B. A gente ia ter lá os custos diretos, ia fazer aqui o rateio, coloca o rateio não, né? A distribuição, já que a gente consegue fazer a identificação. E os custos indiretos, e aqui, em vez da gente ter o total desses gastos, a gente começaria a dividir pelo consumo, ou por esses setores que prestam serviço. Então aqui ficaria também a escolha da melhor forma que a empresa conseguiria para distribuir. Esse 11.000 entre esses dois departamentos. O 13.000 entre esses dois departamentos. Pode ser um critério de rateio? Pode. Vai ser o melhor dos cenários? Não. A gente ainda vai ter aquele critério ou aquela característica de arbitrariedade, né? Uma decisão feita por gestor. Ou eu posso fazer um controle para distribuição. Quem utilizou mais o almoxarifado? Quem utilizou menos? Então eu posso migrar entre o método direto e o método de hierarquização. Essa distribuição é complicada dos departamentos? Não. Não. Eu achei tranquilo. Ela é bem tranquila. E na prática ainda fica mais fácil. Na prática, que eu digo, depois que ela já implantou a figura dos centros de custo. Por quê? Toda pessoa, quando vai fazer um lançamento, vai acabar tendo que informar o centro de custo de uma nota. Então, esse direcionamento que a gente fez, ele já vai acontecendo de modo automático.
O mais difícil é pegar o total dos departamentos e depois repassar a esses produtos. Aí é que vem a... Mas Diga. feito uma vez ali, você tendo a porcentagem ali, que nem da metragem ali, já vai ali para todo com o padrão daí já, né? Começa a criar um padrão. Aí vai depender do nível de controle que você quer chegar. Aí que vem o nosso próximo assunto, que é o custeio ABC. O ABC, ele faz essa mudança, esse processo vai variar todo período, todo. A gente não passa a ter mais uma distribuição de uso, mas a gente passa a ter alguns elementos chamados direcionadores do custo, onde a gente vai filtrar quem são essas atividades executadas dentro de uma empresa e direcionar os valores de acordo com quem utilizou essa atividade. Aí começa a se tornar o trabalho um pouco mais complexo. Geralmente a gente encontra na prática a barreira da utilização do sistema. O pessoal sempre dá um jeitinho de burlar a maneira de lançar uma nota, dá um jeitinho de tentar simplificar o trabalho e acabam sabotando a adoção do custeio ABC. Então vamos falar sobre esse custeio ABC. Professor, mas o professor não vai passar nenhum exercício contendo a departamentalização? Ainda não. Vou passar um semelhante a esse, que a gente vai fazer toda essa distribuição, e na próxima aula eu vou complementar com o cálculo de ABC. Mas vamos então conversar, né? O que é esse ABC? Então, falando desse dito custeio ABC, alguém já ouviu falar dele? Não. Por incrível que pareça, ele hoje é muito criticado. Muito. Então ele vem sofrendo severas críticas, inclusive do seu idealizador. Olha que coisa estranha, né? A pessoa idealizou, que foi o Kaplan. Então ele desenvolveu o pensamento, a teoria sobre esse custeio, mas no acompanhamento, isso que até o local de estudo dele, que é os Estados Unidos, as empresas tendem a ter um pouco mais de controle, ou de um pouquinho mais de facilidade em controlar a atividade, elas tinham dificuldade de adotar o sistema, justamente pela complexidade de implantação do sistema. Quem consegue implantar, depois não quer deixar de utilizar. O difícil é colocar essa figura no trilho, botar para funcionar. Então, custeio baseado em atividades, conhecidos como ABC, Active Based Costing, é uma metodologia de custeio que procura reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Mais um pensamento, assim como o custeio por departamentalização, que tenta corrigir a principal dificuldade da absorção. Então, nesse tipo de custeio, os custos indiretos são distribuídos de acordo com as atividades realizadas nos departamentos. Então, aqui o que a gente tem que gravar bem é essa figura de atividade realizada. Dentro na distribuição por setores de serviços que a gente fez. Cadê a planilha? Aqui. Nesse mapa, a gente distribuiu só por atividade? Não. Não, né? Por exemplo, o aluguel não foi por atividade. A luz também não. A luz não foi. A depreciação
até foi. A mão de obra indireta não foi exatamente por atividade. Então, esse problema dessa distribuição, o custeio por ABC, ela utiliza essa estrutura do departamento. Ela vem pegando esse gancho. Aí o que ela vai fazer? Como esses setores são, digamos assim, setores que realizam atividades para produção, vamos pensar aqui do nosso exemplo do produto A e B, ela vai começar a pegar a atividade realizada por cada um desses setores e utilizar uma métrica para fazer essa distribuição. Então aqui a gente não aplicaria um rateio, aplicaria uma taxa de serviço ou um direcionador de custo, como o Kaplan chama. Então aqui é importante a gente gravar que a atividade realizada é a base para essa distribuição dos custos indiretos para os departamentos. Então, como ocorre uma distribuição ainda mais direta aos produtos, isso acaba diminuindo a arbitrariedade dos critérios de seleção. Este é um método muito eficiente para alocação de mão de obra, por exemplo. Então, saber quanto que cada funcionário trabalhou para cada área vai diminuir muito um critério de arbitrariedade adotado em rateio. Então, na teoria, ela é muito boa, né? Muito bonita. Então, no Eliseu Martins, ele informa que o custeio baseado em atividades é uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos. E esse sistema tem como fundamento básico a busca do princípio da causa, ou seja, procura identificar de forma clara, por meio de um rastreamento, o agente que gerou o custo. E assim, repassar para esse agente ou para esse produto o seu devido valor. Será que esse controle já é tão fácil de ser feito? Então, vamos pensar aqui. Será que fica fácil de pensar quanto que o pessoal do almoxarifado trabalhou para a área A ou para a área B, ou para o produto A ou para o produto B? Pensem vocês na contabilidade de uma empresa familiar. Será que tem um controle a ponto de conseguir fazer essa medição? Acho que é difícil. Começa a ter uma certa dificuldade na implantação, né? Eu estava pensando ali na energia elétrica, ali, por exemplo. Como que seria para dividir? Porque, digamos assim, a área, o chão de fábrica, onde tem o maquinário e tal, ia gastar bem mais energia. Né? Não, mas cuidado. Aqui, esses valores a gente continua utilizando essa figura do departamento. Porque aqui, se a gente parar para pensar, almoxarifado é uma área que presta serviço para outras áreas, né? Uhum. É uma área de serviço. Então eu consigo saber quanto que ela... quando eu tenho um bom controle, né? Saber quanto que eu trabalhei para o produto A ou para o produto B. Ou, por exemplo, pessoal da montagem. Eu consigo identificar quanto que eu trabalhei para o produto A ou para o produto B. Então, essa distribuição seria justamente para os valores que cada departamento de serviço acumulou. Então, esses gastos elementares, eles vão ser distribuídos para os setores. Ô, professor, Oi. nas outras aulas você podia trazer tipo uns exemplos de empresas que só são comércio, tipo, só vende as coisas, que não fabrica? Ou daí o custeio é diferente, não é assim que se faz? É que daí o custeio do comércio, ele é bem, vamos falar assim, bem rígido. Porque o que é o custo do comércio?
é abaixo do seu valor de estoque. Só. O restante entra como despesa. Aí qual que é a dificuldade dessa baixa do estoque? É justamente a mensuração do estoque. É saber o que compõe o meu valor de estoque e o que não compõe. É diferente por daí do custeio, que você ainda está montando o seu valor de estoque. Entendeu? Mais ou menos. Entendi, professor, entendi. Então, por exemplo, se a gente tivesse almoxarifado em uma empresa comercial, esse gasto do mês vai lá para demonstração de resultado, encontra o lucro e não vai interferir no custo do produto. É porque o custo no comércio seria só o que você pagou para comprar o que você está vendendo, né? O que você pagou, o que você gastou para ter o produto na tua mão. Por exemplo, lá teve imposto, teve imposto recuperável. Não, você gastou seguro, frete. Mas é essencialmente essa movimentação do produto comprado. Então ele acaba fugindo dessas métricas de custeio, porque aqui a gente está compondo algo novo. Então, o que a gente teria para montar o celular, se fosse na comercial, para movimentar o custo de uma revenda, basicamente o quanto eu paguei, quanto eu gastei de frete. Já para montar a indústria, para a fábrica, já é um pouquinho mais delicado, né? Para saber quanto que me custou fabricar, eu vou ter que levar em consideração esse pessoal que trabalhou nessa elaboração, né? Então, o comercial é mais tranquilo de trabalhar. Então, fica difícil eu conseguir trazer exemplo dentro desses custeios justamente por isso. Você trabalha só com comércio? Empresa que você trabalha? É. Não, professor, é só porque eu queria saber. Só por curiosidade? Entendi. É que daí ele acaba não se aplicando. Eu posso ter esse tipo de estrutura também para serviço. Ah, então aqui em vez de ser o produto A, eu teria serviços. Aí também se aplica, todo o sistema de custeio se aplica para custeio de produto e custeio de serviço. A única coisa que o custeio de serviço ele é mais delicado. Mas por que delicado, professor? O serviço dificilmente a gente tem em formato padronizado, né? A maioria das empresas de serviço, um serviço sempre vai ser diferente do outro. Concordam com isso? Sim. Até se eu fizer contabilidade. É uma prestação de serviço. Mas se eu atender a empresa A ou a empresa B, o serviço que eu vou prestar vai demandar um trabalho diferente, com contabilidade diferente, área fiscal diferente, a área de recursos humanos com diferenças. Então, por mais que elas tenham até portes semelhantes, uma pode ser bem mais trabalhosa que a outra. Então, o serviço ele ainda é mais delicado. Então, a gente não costuma utilizar nem absorção. Custeio por departamento até pode usar um pouco. A gente consegue utilizar na área de serviços. E o ABC a gente também pode utilizar um pouco, mas não é comum. A gente ainda vai trazer para vocês custeio por ordem de produção, que daí faz um pouquinho mais de sentido para serviço. Por enquanto, o que a gente acabou trabalhando aqui, ela fica ainda na área industrial. É mais coerente para a área industrial. Me perdi. Eu estava falando... Ah, tá. Estava falando que esses custos, como aluguel, energia elétrica, a gente distribui pelos setores que prestam essas atividades, e depois a gente faz um direcionamento desses custos
para os produtos ou para uma determinada área produtiva com uma métrica de atividade. Então, a gente utiliza atividades prestadas por essas áreas para direcionar os valores. Então, a gente acaba não misturando, né, mas complementando o custeio por departamento com o custeio por atividades, baseado em atividades. Então, a importância de utilização, a importância que se dá à utilização do sistema ABC é em virtude do mesmo não ser apenas um sistema que dá valor aos estoques, mas também proporciona informações gerenciais que auxiliam na tomada de decisão. Então, como por exemplo, o custo das atividades que proporcionam aos gestores a atribuição de responsabilidades. Até a departamentalização já começa a trazer essa visão, mas o ABC ele reforça essa atribuição de responsabilidade, onde cada um vai ser responsável pelo serviço, ou seja, a sua área vai pagar pelo serviço consumido, inclusive de outras áreas. Então, o diferencial do sistema ABC é que sua utilização pode exigir controles pormenorizados, proporciona acompanhamento e correções devidas nos processos internos da empresa, ao mesmo tempo que possibilita a implantação e o aperfeiçoamento de controles internos. Pode ser um bom diferencial, assim como pode ser a morte da adoção do sistema, que é o que alguns críticos, inclusive o autor do método, define como o problema dele hoje. Justamente é ter um nível de controle com maturidade suficiente para você conseguir fazer esse acompanhamento das atividades e distribuir os valores por esse controle. Então, a gente pensando em grandes indústrias, até dá para fazer, mas vai ser um pouco sofrido. Vai demandar uma conscientização muito grande de quem estiver implantando ou de quem estiver participando desse processo. Já empresas menores, que têm pouco controle interno, dificilmente vão conseguir começar um processo de implantação do custeio ABC. Então, as vantagens que tem no sistema ABC. Informações gerenciais relativamente mais fidedignas por meio da redução de rateio. Então, a informação que eu vou conseguir gerar para formar o produto A, B ou C, ele vai ser mais realista em relação ao custeio por absorção, né? Adequar-se mais facilmente a empresas de serviço, pela dificuldade de definição do que seja custo, gasto e despesa nessas entidades. Como a gente acaba tendo a mão de obra final também sendo uma atividade, ele acaba sendo um pouquinho mais fácil de direcionar esses valores em empresas de serviços. Outra vantagem, menor necessidade de rateio. A ideia é que não se use rateio, mas existindo aí no rateio, ele vai ser uma quantidade menor, então preservando a qualidade da informação. Ele atende o princípio fundamental de contabilidade, ele atende todos, que a principal dificuldade é o da competência, né? Porque ele nada mais é do que uma absorção aprimorada. Toda forma de contabilização é idêntica. A forma de cálculo, apesar de ter mais passos para fazer esse mapa do custo total,
o final vai ser igual. Igual que eu digo, a forma, né? Os valores vão dar diferença pela forma de tratamento dos valores. Então eu posso fazer contabilidade pelo sistema ABC? O professor falou que só podia absorção. Não falei isso? Então posso fazer pelo ABC? E agora? Posso ou não? Posso. Porque ele é nada mais na sua essência que um custeio por absorção. Ele é aceito pelo fisco? É aceito pelo fisco, porque ele é um custeio por absorção aprimorado. Então, posso fazer tanto a absorção por departamentalização, que também é uma absorção, e o custeio ABC, eu posso fazer a contabilidade e a parte tributária com eles, que são, na sua essência, um custeio por absorção. Ele obriga, então, a implantação, permanência e revisão constante dos controles internos. Para as empresas, quando elas conseguem adotar isso, é uma excelente vantagem, tanto na parte de gestão quanto de controle operacional. Proporciona melhor visualização dos fluxos de processo. Isso é um resultado aqui de cima, né? Quanto mais controle eu tiver, quanto melhor for o meu controle, melhor eu vou ter a ciência de como a minha empresa funciona. E ele identifica de forma mais transparente os itens em estudo, consumindo mais recursos. Então eu consigo saber quem está tendo um maior gasto para ser produzido e consigo, consequentemente, estudar uma reestruturação do meu processo, tanto de custos quanto industrial, propriamente dito. Então, ele facilita também na gestão da produção. Identifica o custo de cada atividade em relação aos custos totais da entidade. Esse é o principal direcionador, a base da ideia, né? Pode ser empregado em diversos tipos de empresa, industrial, comercial e serviços, com ou sem fins lucrativos. Apesar que a comercial ela vai ser mais restrita, a serviço e a industrial ela vai ser muito boa. Mas eu posso aplicar em sem fins lucrativos? Posso, gente? Faria sentido adotar sistema de custeio em uma fundação, por exemplo? Sim, não, talvez, é possível. Posso. A única diferença dos sem fins lucrativos com a empresa comercial é o objeto final. Uma fundação pode muito bem fabricar. A única diferença é que ela fabrica e vende sem objetivo do lucro em específico. Então, pode ou não ser um sistema paralelo ao sistema de contabilidade financeira. Não, eu quero adotar dentro da minha contabilidade o sistema absorção básico, aquele elementar que a gente viu no começo, e trabalhar o ABC somente como um gerencial, ou eu posso já substituir ele, posso tratar ele como sistema de absorção usual da empresa. Mas qual a vantagem de eu adotar o absorção básico e ter o ABC no dia a dia? Quando que isso acontece nas empresas? Será que acontece?
que vocês acham? O que justificaria vocês a não colocar na informação oficial da empresa uma informação ou um sistema diferente de informação? Se vocês não tiverem plena garantia da correta implantação, vocês vão tornar isso como oficial? Vocês adotariam? Não. Eu não me sentiria confortável. Imagine, eu estou adotando o ABC na minha empresa. Estou tendo todo aquele processo de criar controle interno, fazer com que o pessoal adote a filosofia do controle interno, chegar nesse período e já colocar na minha contabilidade oficial e divulgar, tanto para governo, quanto para investidores, ou para o próprio dono da empresa, se for uma empresa familiar. Isso pode ser um baita risco, né? Você gerar uma informação errada. Então é comum a gente ver ele como um sistema paralelo no seu processo de implantação. Então ele pode fornecer subsídios para a gestão econômica, gestão do custo de oportunidade e de custo de reposição, e possibilita a eliminação e redução de atividades que não agregam valores a produtos. Então ela traz uma sequência de benefícios relativamente bons, né? Mas claro, tem suas desvantagens. Desvantagem, a primeira é o alto nível de controles internos a serem implantados e avaliados. Controlar é fácil, gente. O que vocês acham? Criar controle interno é fácil? Criar é, né? Criar é até simples. Criar e colocar para funcionar é fácil? Difícil. Fazer com que outras pessoas adotem o seu controle interno e sigam ele como uma filosofia é fácil? Não é, né? Se a gente pensar até em casa, se a gente tenta criar algum controle diferente, vai ter familiar que vai criar restrição, não tem? Imagine uma empresa. Imagine se essa empresa tiver 100, 500 funcionários. Então é um trabalho bem delicado, tem que ser feito com muito comprometimento e que pode dar errado. E ele exige necessidade de revisão constante, justamente porque controles podem ser burlados, controles podem ter falhas, controles podem serem melhorados. Então ele leva em consideração uma quantidade muito maior de dados que o custeio por absorção e, consequentemente, eu preciso ter um sistema de informação. Sistema de informação não é somente um sistema de informática, né? Não pensem como um programa, mas um conjunto de tratamento de dados um pouco mais robusto. Então, um sistema de informática, um ERP, faz parte do sistema de informação. Então, ele acaba sendo mais trabalhoso também para você criar a orientação das informações que esse sistema vai gerar. Então, ele tem informações de difícil extração. Quanto maior meu número de dados, mais difícil vai ser a extração da minha informação, né? A gente ainda não fez um ABC. A gente fez uma departamentalização de um único estágio. Já aumentou muito o número de informação que a gente tinha para o custeio básico, custeio por absorção simples. Aqui a gente nem fez o custeio ainda, né?
gente só distribuiu os custos indiretos e já aumentou muito a nossa quantidade de informação. Então, o custeio por ABC ainda vai trazer mais elementos para esse sistema, para esse controle que vai ser utilizado. Então, ele tem dificuldade de envolvimento e comprometimento dos empregados da empresa. Existe uma necessidade muito grande de conscientização do que está acontecendo para que eles adotem esses processos. A necessidade de reorganização da empresa antes da sua implantação. Preciso ter todos os controles mais bem aprimorados, com os setores adotando esses devidos controles para que eu consiga efetivamente colocar ele em prática. Por isso até que eu falei, eu não colocaria ele como um custeio, a contabilidade oficial, justamente enquanto eu não tivesse plena certeza da sua implantação. Ele tem dificuldade na integração das informações entre os departamentos, controlar o que o departamento de montagem vai fazer para o produto A, B ou C, demanda conversa entre os setores, demanda controle entre os setores. E isso é um pouquinho trabalhoso de ser feito na prática. E claro, existe falta de pessoal competente e qualificado e com experiência para implantação e acompanhamento. Na verdade, isso não é só para o custeio ABC, tá, gente? Pessoal competente, qualificado e hoje em dia também com a experiência é para qualquer setor de custos. Então, é um profissional valorizado no mercado, mas também é um setor um pouquinho mais difícil da gente entrar, né? Não é tão simples a gente conseguir uma vaga num departamento de custos, ganhar experiência e know-how para conseguir até depois chefiar outros departamentos. Então, claro, o ABC, como ele é mais complexo, fica ainda mais difícil encontrar profissional para fazer essa implantação e utilização do sistema. A necessidade de formulação de procedimentos padrões. Então, a gente começa a ter a necessidade de que as coisas funcionem de maneiras padronizadas, para que os nossos cálculos e projeções sejam realmente fidedignas, né? E a maior preocupação em gerar informações estratégicas que em usá-las. O custeio por ABC, ele infelizmente tem a preocupação em gerar informação. A gente não tem muita, vamos falar assim, metodologia de gerenciamento que foi desenvolvida em cima dele. Então a gente não tem ainda práticas bem consolidadas da utilização que não sejam semelhantes ao custeio por absorção. E a gente acaba dividindo esse sistema de custeio em dois. Primeiro, a alocação dos recursos. Então, primeiro estágio, o estágio da alocação. Então, a gente faz a medição dos recursos, faz a atribuição desses recursos ao centro de recursos. O que a gente fez aqui? Nada mais é... Opa, peraí. Nossa, eu tô com um monte de janela aberta. Do que essa distribuição. Então, no custeio ABC, o que a gente fez aqui? Primeiro estágio, distribuiu os recursos aos centros que fazem a prestação do serviço, ou centro de controle de recurso. Então, aqui a gente utilizou algumas métricas de consumo de recurso, e essas atividades ou essas áreas geram suas atividades, seu trabalho normal. Faz sentido para vocês isso?
se assemelha ao que a gente calculou. Então, o que a gente fez é o primeiro estágio. No segundo estágio, a gente faz a alocação dos recursos aos produtos. Então, a gente utiliza a taxa de consumo de atividade, ou o que o Kaplan chama são os direcionadores de custos, que nada mais é do que atribuir o custo dessas atividades geradas aos produtos. Então, a gente tem dois passos elementares. O primeiro, que pode ser utilizado tranquilamente o custeio por departamento. E o segundo, que vai ser o complemento, quando a gente vai distribuir essas prestações e serviços realizadas a cada produto gerado, ou a cada linha de produção que utilizou o serviço. Então, o exercício que vocês vão fazer, vocês vão até a primeira fase, certo? E na próxima aula, a gente vai efetivamente passar para a segunda fase, ou para o segundo estágio do ABC, que é distribuir esses centros de recursos ao objeto de custo, que é o produto A, o produto B, o produto C. Poderia ter N produtos. Então, hoje, a gente vai até aqui. Na próxima aula, a gente faz essas considerações sobre as definições e o próprio cálculo do custeio pelo método ABC. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo, professor. Viu, o exercício vai estar aberto lá para entregar até a próxima aula, isso? Isso. Aí vocês vão utilizar ele, a gente vai utilizar a correção dele para a gente partir para essa segunda fase, que é a alocação ao produto. A gente fez a departamentalização, né? Direcionou esses recursos a cada centro de atividade, centro que presta atividade, e agora a gente vai direcionar ele para o produto usando o método ABC. Tranquilo? Beleza, então. Então, basicamente, vocês vão fazer o primeiro estágio e o segundo a gente vai fazer junto na aula. Mais alguém? Mais alguma pergunta, dúvida? Questão? Nada? Talvez, é possível. Se não tiver dúvida, sintam-se dispensados então para descansar, jantar quem não jantou ainda, né? Nos vemos daí semana que vem, ou talvez a gente vê como é que fica as palestras do CRC. Mas pelo menos até semana que vem a gente verifica certinho isso. Em princípio, até semana que vem. Beleza? Beleza, professor. Boa noite. Então tá, boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Beleza, professor. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, professor. Boa noite, bom descanso. Obrigado.